Estaremos meditando num tema que nós escolhemos, que foi uma cruz vazia, um túmulo vazio. A morte de Cristo, ela é um diferencial na vida da humanidade, de todos os homens. E nessa noite eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Lucas, no capítulo 24. Nós vamos estar lendo os versos 5 e 6. Nós vamos estar lendo esses dois versículos, mas na verdade apenas parte deles. Diz assim o texto: por que buscais entre os mortos ao que vive? Ele não está aqui, mas ressuscitou. Vamos orar? Pai, eu quero te louvar, te agradecer, ó Deus, por nessa noite estar reunido aqui juntamente com meus irmãos e irmãs para celebrar a ceia do Senhor. Obrigado, Senhor, pelo privilégio que temos de estar, Senhor Deus, lendo a Tua Palavra, meditando nas Tuas Escrituras. Agora, Senhor, que Teu Espírito Santo nos conduza nessa reflexão e que cada vida possa estar atenta àquilo que o Senhor tem preparado. Em nome de Jesus, abençoa também, Senhor Deus, os nossos irmãos e irmãs que estão nos acompanhando através do nosso canal no YouTube. Ó Deus, que a Tua boa mão seja com cada vida, com cada família. Nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, mas em Cristo nós recebemos uma nova vida. Porém, aquele dia da crucificação foi um dia marcante, não apenas para os discípulos, não apenas para as pessoas que estavam acompanhando aquela cerimônia, aquele acontecimento, mas para toda a humanidade, inclusive para nós aqui em pleno século 21, aqui no José Walter. Aquele momento foi um momento perturbador. Alguns soldados se mostraram indiferentes enquanto realizavam aquele trabalho macabro. Para eles, aquilo começou como uma simples crucificação dentre tantas outras que aconteceram e iriam acontecer depois do Império Romano. A crucificação era uma forma do Império Romano punir aqueles criminosos, aqueles rebeldes, aqueles insurgentes. E ali estavam soldados que, acredito, já tinham realizado aquele procedimento inúmeras vezes. Porém, os eventos que ocorreram naquele dia foram diferentes de todos os outros que já haviam acontecido. O centurião, que estava no comando daquele grupo de soldados, ele ficou atônito e amedrontado com aquilo que ele presenciou. Então, ele percebe que Jesus, aquele que estava entre dois criminosos, ele era diferente. É tanto que a sua declaração foi algo impactante, quando ele diz: verdadeiramente, este era o Filho de Deus. Entre a morte incomum de Jesus, a escuridão e o terremoto que se seguiram àquele momento, ele, aquele homem que estava acostumado a batalhas, aquele homem que estava acostumado a ver tantas mortes, ele sentiu medo. Mas além dos soldados, além do centurião, haviam líderes religiosos e políticos que também acompanhavam tudo o que estava acontecendo ali. Alguns deles se opunham a Jesus há muito tempo, o perseguiram. O desejo deles sempre foi a morte de Jesus. Porém, naquele dia em especial, em que eles providenciam todas as coisas para levarem Jesus não apenas a um julgamento, mas a sua condenação à morte, aqueles homens, eles perceberam o quanto eles haviam alcançado o seu objetivo. E mesmo diante de tudo aquilo que eles ouviram e viram acerca de Jesus, dos milagres realizados, dos ensinamentos proferidos, o seu coração se mantinha endurecido, e simplesmente deram as costas a Jesus. Eles que se esforçavam de forma a garantir que a sua religião pudesse se sobrepor a tudo e a todos, naquele momento, eles envergonhavam a sua própria religião. Também, ali existiam os discípulos de Jesus. Eles, porém, estavam amedrontados, porque o seu mestre, aquele a quem eles seguiram durante 3 anos, estava sendo pregado na cruz. Ao mesmo tempo que eles estavam amedrontados, eles estavam confusos, pois naquele momento eles viam os seus sonhos serem destruídos, todos os seus planos com relação a um futuro promissor, diante daquilo que Jesus tinha realizado, eles viam simplesmente cair por água abaixo.
eles estavam escondidos, porque temiam ser os próximos a serem presos, julgados e condenados. Havia também um grupo de mulheres, e João, o apóstolo, junto à cruz de Jesus. Aquelas mulheres eram Maria, a mãe de Jesus, Salomé, mãe de João, Maria, mãe de Tiago e João, Maria Madalena e outras mulheres. Elas viram tudo o que aconteceu, ouviram tudo o que foi dito, viram Jesus morrer. Estavam tomadas de tristeza e pesar. Elas não compreendiam o significado daquilo, apenas viram aquele a quem elas tanto amavam morrer. Entendiam que o homem a quem elas haviam seguido, a quem cuidavam, havia morrido. Muitos de vocês talvez já tenham experimentado a experiência da dor, da perda de um ente querido quando esse faleceu. E é algo que realmente traz um peso sobre os nossos ombros. A dor da separação, a dor da partida é sempre muito difícil. Naquele momento, aquela cruz aonde Jesus havia sido pregado, aquela cruz que ouvira os últimos suspiros de Jesus, estava vazia. E a cruz vazia, amados, é o ponto central do cristianismo. Sem a morte de Jesus, não haveria expiação pelos nossos pecados. Não havia, nunca houve um plano B. O plano da redenção sempre foi através de Jesus. Desde o primeiro casal, quando pecou e se afastou, se rebelou de Deus, o Senhor, Ele trouxe aquela que seria a maior de todas as profecias, de que o filho da mulher pisaria a cabeça da serpente. Todos ainda, amados, estaríamos diante de Deus, condenados e destinados à eternidade do inferno, se Jesus não tivesse ido à cruz. Mas quando Jesus exclamou, está consumado, o preço foi pago. O cordeiro sacrificial foi imolado. Aquele a quem João declarara, eis o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Naquele momento na cruz, o cordeiro de Deus foi imolado, o sangue foi derramado. E a palavra de Deus diz lá em 2 Coríntios, no capítulo 5, verso 21, que Deus tornou pecado por nós aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. A cruz vazia trouxe esperança a toda a humanidade. A cruz vazia é símbolo de vida para nós e não de morte. E só Deus poderia pegar algo tão horrível, tão cruel e condenatório como era a cruz nos dias de Jesus e transformá-lo de um instrumento de execução para um instrumento de beleza, de esperança, de salvação. A beleza, amados, não está na morte de Jesus. Isso jamais poderá ser belo. O que Jesus disse e como ele enfrentou a morte é um dos grandes exemplos para todos nós. A sua morte foi algo horrível, repulsivo, terrível e tão feio quanto a morte de qualquer pessoa. Eu lembro que quando minha mãe descansou no Senhor, aquela mulher de 1,60 m, uma mulher batalhadora de oração, de estar na casa do Senhor, cheio de energia, gostava de visitar, e naquele dia, vindo seu corpo inerte naquele caixão, era totalmente o oposto daquela mulher que me acalentou nos seus braços, que me orientou durante toda a minha infância, que me corrigiu durante a minha puberdade, que me orientou e me dirigiu na minha fase adulta. A morte, queridos, faz mudança, traz mudança. Até mesmo a aparência de Jesus, a aparência física, estava desfigurada pelos açoites que havia levado, pelos machucados que havia sofrido naquele momento que antecedeu a sua crucificação na cruz. E é interessante porque o profeta Isaías, no capítulo 52, versículo 14, ele diz que a sua aparência estava tão desfigurada que ele se tornou irreconhecível como homem. Ele não parecia um homem diante de tudo que ele sofrera,
Jesus morreu por homens ímpios, indignos, pecadores, como eu e como você. A profundidade da depravação humana se revela no fato de que um preço tão alto teve que ser pago por causa disso. Se não fosse pela morte de Jesus, nós estaríamos condenados. Mas é aqui que a beleza da cruz começa a evidenciar-se. Aquela cruz vazia é o símbolo supremo do amor de Deus. Se você pensa no amor de Deus, você pode contemplar a cruz. Porque como Jesus disse lá em João capítulo 10, versos 14 e 18, eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Ninguém a tira de mim, mas eu a dou por minha espontânea vontade. Jesus está falando da sua vida. Tenho autoridade para dá-la e para retomá-la. Esta ordem recebi de meu Pai. Queridos, o Senhor conhece a cada um de nós. A Bíblia diz no Salmo 139, estávamos sendo gerados no ventre de nossas mães, o Senhor já conhecia todos os nossos dias. Não há nada encoberto aos olhos de Deus. E apesar de tudo isso, apesar dos nossos erros, das nossas falhas, dos nossos pecados, a palavra do Senhor diz que Ele muito nos ama. E esse amor não era algo que já havia se processado em qualquer outro momento da história humana. Aquele amor é um amor único, porque é o amor de um Deus santo por homens, por uma humanidade ímpia e pecadora. É por isso que o apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 5, verso 8, diz: Deus demonstra o seu amor por nós, Cristo morreu em nosso favor, quando ainda éramos pecadores. Você não precisou mudar as suas atitudes para que Jesus o salvasse. Você não precisou deixar maus hábitos ou maus vícios para que Jesus pudesse lhe olhar diferente. Não. Jesus o observou, o viu do jeito que você estava, do jeito que nós nos encontrávamos, mergulhados no lamaçal do pecado. Foi a partir do seu amor, a partir de um encontro com Jesus, que as mudanças passaram a acontecer nas nossas vidas. Algumas tradições cristãs usam uma representação de Cristo na cruz. Para essas religiões, a cruz não está vazia. Precisa ter um morto lá pendurado. Precisa ser carregado como um símbolo, como um adorno, ou até mesmo usá-lo como uma joia. E isso decorre de uma teologia que a gente chama de teologia da penitência, na qual o sofrimento paga pelo pecado. E portanto Jesus é apresentado em seu estado de sofrimento na cruz como símbolo de redenção. É aquela figura triste, é aquela imagem abatida. O apóstolo destaca o motivo da nossa redenção quando ele diz que foi pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem mancha e sem defeito. Foi através da morte do Senhor e não do seu sofrimento. Assim como no Antigo Testamento, um cordeiro sem defeitos precisava ser imolado, Jesus precisava também dar a sua vida, para que nós tivéssemos vida e vida com abundância. Lá em 1 Pedro, capítulo 3, verso 18, o apóstolo também enfatiza esse mesmo ponto, quando ele diz: pois também Cristo sofreu pelos pecados uma vez por todas, o justo pelos injustos, para conduzir-nos a Deus. Nós fomos conduzidos a Deus por Jesus. Não há outra forma, não há outro mediador, somente Jesus. Precisamos entender, queridos, que só há esse caminho. Eu lembro um tempo atrás conversando com um diácono de uma igreja, e eu perguntei se ele achava que haveria uma outra forma das pessoas alcançarem a salvação a não ser por Jesus. E ele disse: acredito que talvez sim, principalmente em locais onde o evangelho tenha tido dificuldade. Deus crie outras oportunidades, outras chances, para que essas pessoas cheguem ao céu. Querido, não existe outro caminho. É por isso que urge a igreja pregar o evangelho a toda criatura. Você ama seus familiares, pregue o evangelho a eles. Você ama os seus colegas de trabalho, pregue o evangelho a eles. Temos a responsabilidade.
Lá em Gálatas, capítulo 3, verso 13, o apóstolo Paulo destaca que a cruz foi necessária, porque Cristo nos redimiu da maldição da lei, quando se tornou maldição em nosso lugar. Como está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Ele se fez maldição. Nós, que aos olhos de Deus éramos malditos pelo nosso pecado, Ele se fez maldição para que nós pudéssemos usufruir da bênção da reconciliação com o Senhor. Usamos não uma cruz com a imagem de alguém nela pendurado, não. Nós usamos a imagem de uma cruz vazia, para simbolizar que a obra da expiação de Jesus já está concluída, não está em andamento, não há mais nada a ser feito, porque Cristo fez tudo na cruz do Calvário. A morte de Jesus na cruz quebrou o jugo do pecado, de modo que o homem não precisa mais permanecer sob a condenação de Deus. Quando o inimigo te acusar, quando ele trouxer à tua mente pecados outrora cometidos, você possa dizer: eu te repreendo em nome daquele que morreu na cruz, aquele que me perdoou de todos os meus pecados. Agora, há um propósito para nossas vidas, há uma esperança para a eternidade. A cruz vazia é hoje um símbolo maravilhoso e um desenho apropriado daquilo que foi feito no passado, nos projetando para o futuro. Mas a cruz vazia não seria bela se algo mais não tivesse acontecido. A Bíblia diz que o corpo de Cristo foi tirado da cruz, a cruz ficou vazia, mas ao terceiro dia Ele ressuscitou. Aquele túmulo que recebeu aquele corpo, agora está vazio. Não só a cruz, mas o túmulo também está vazio, porque Ele ressuscitou. Se o túmulo não estivesse vazio, a cruz teria permanecido simplesmente um símbolo de execução, como por exemplo a guilhotina, a cadeira elétrica, a forca ou um pelotão de fuzilamento. Seria mais uma forma apenas de condenar alguém à morte. Não, mas a cruz está vazia, o túmulo está vazio. E segundo o apóstolo Paulo, em 1 Coríntios, capítulo 15, dos versos 12 a 19, uma fé vã é se nós permanecêssemos em nossos pecados, sabendo tudo que Ele fez por nós. Se o túmulo não estivesse vazio, a cruz teria sido um símbolo supremo da crueldade e do desespero, e não do amor e da esperança. Um túmulo vazio que torna a cruz vazia é algo belo, é algo que nos faz pensar que apesar de todo o sofrimento, apesar de toda dor, Ele se entregou por amor a cada um de nós. Estamos aqui, amados, reunidos nesta noite, porque Jesus morreu, porque Jesus ressuscitou dos mortos, e a cruz está vazia e o túmulo está vazio. Alguns poderiam até questionar: ah, pastor, eu pensava que quando Jesus declarou está consumado, estava tudo consumado, que o pecado foi pago, a expiação foi alcançada. Então, qual diferença faz se Ele ressuscitou ou não? Queridos, o está consumado de Jesus, Ele vai além daquele momento. O está consumado é o momento em que Jesus entrega-se ao Pai, por amor a cada um de nós. A diferença entre saber se o que Jesus disse, ensinou e prometeu era verdade, ou se Jesus era simplesmente um homem excêntrico, que fazia truques maravilhosos. Esse é o grande diferencial acerca da morte de Cristo. Seria Cristo um mentiroso, um lunático, ou o Filho de Deus que tira o pecado do mundo? Passados mais de 2000 anos, nós vemos ainda muitos que se levantam para desacreditar o que Jesus fez por nós. É por isso, amados, que a experiência da salvação não é uma experiência lógica, mas é uma experiência sobrenatural. É pela fé. São passos que são dados em direção a Deus, diante de uma sociedade secularizada, diante de uma sociedade que não acredita. Você precisa se lembrar desta verdade.
do amor de Cristo por você e por mim. Há uma pequena história que eu acho interessante, que fala de uma jovem que foi fazer o seu internato de medicina, e ela precisava fazer rodízio em vários setores da área médica. E naquele dia, naquele período, ela estava na internação psiquiátrica. No primeiro dia de trabalho, ela foi recebida naquela unidade e imediatamente conheceu um senhor, que começou a lhe mostrar as instalações, explicando como a unidade funcionava, aonde ficava todas as coisas, o que ela precisaria saber. Aquela jovem presumiu que aquele homem fosse um funcionário, pois era alguém muito experiente, articulado e gentil. Ao final, ela ficou chocada, quando perguntou o nome daquele homem, e ele disse: não me reconheces? Eu sou Jesus Cristo. Queridos, as pessoas podem afirmar o que quiserem, mas isso não necessariamente se torna uma afirmação verdadeira. Talvez em algum momento da sua vida você já tenha deixado entrar a dúvida no seu coração sobre se Jesus realmente é o Filho de Deus. E aí, a gente vai poder, por exemplo, ver Jesus afirmando ele próprio ser Filho de Deus. Ele reconheceu que Maria era sua mãe, mas ele disse lá em João 10, 29, que o próprio Deus era o seu pai. Jesus afirmou ser o Messias, o prometido, aquele que tornaria possível a reconciliação do homem com Deus, como está posto lá em João, capítulo 4, versos 24 a 25. Jesus ensinou muitas coisas, operou muitos milagres, e ele diz lá em João 5, 24, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não será condenado, mas passou da morte para a vida. A grande questão é, será que as declarações e afirmações proferidas por Jesus são verdadeiras? Há muitos que dizem que não, que Jesus é um Jesus histórico, é um homem que fez parte da história da humanidade, como tantos outros que tiveram os seus nomes nos anais da história. Qual é o diferencial de Jesus? E aqui, queridos, a gente poderia apresentar algumas delas. Por exemplo, os soldados que testemunham que Jesus realmente, verdadeiramente é o Filho de Deus. O próprio José de Arimateia, um homem respeitado na sua comunidade, rico, ou Nicodemos, alguém que era um líder religioso, todos eles concluíram que Jesus era diferente. Precisamos entender, amados, que tudo que aconteceu e que chegou até nós, passados mais de 2000 anos, quando tantos tentaram apagar essa chama, nos 4 primeiros séculos depois da morte e ressurreição de Cristo, o Império Romano tentou de todas as formas acabar com o cristianismo, até que se tornou a religião oficial do Império. E aí veio uma nova onda de perseguição, não a perseguição para prender, matar os cristãos, mas a licenciosidade que veio quando o cristianismo se tornou a religião oficial do Estado. E aí as pessoas passaram a ser nomeadas para exercerem cargos na igreja. Aquela igreja que tantas vezes se reunia em casas, passou a ter grandes templos, templos suntuosos, e os líderes que antes eram perseguidos, agora eram aplaudidos. As pessoas as reverenciavam, pediam sua bênção. Um outro tipo de perseguição passa a existir. E hoje, nós vivemos uma outra realidade. Alguns até acham que ser evangélico está na moda. Tem artista que é evangélico, tem jogador de futebol que é evangélico, tem policial que é evangélico, tem professor que é evangélico, tem gente em toda profissão, graças a Deus por isso. Mas não é simplesmente o fato de ser evangélico que faz a diferença, é o nosso testemunho como cristão, é saber que tudo aquilo que foi realizado na cruz do Calvário, não fez diferença apenas na vida daqueles apóstolos, ou daqueles primeiros irmãos que foram perseguidos, mas faz diferença na sua e na minha vida, no nosso testemunho diário que damos no trabalho, na escola, na família, em casa, na vizinhança. É quando agimos
de forma diferente, não segundo os ditames desse mundo, mas segundo aquilo que a palavra de Deus nos preceitua. Queridos, a tragédia da cruz, que tantos ainda desconhecem ou julgam como algo fatídico, ela se tornou necessária, ela se tornou real, para que não apenas eu e você pudéssemos ter a esperança da eternidade, mas para que muitos outros que precisam ser alcançados pelo amor de Deus, possam ser impactados pela mensagem da palavra do Senhor. Nesse mês de fevereiro, no boletim que nós entregamos hoje a vocês, a mensagem que nós trouxemos foi compromisso com Deus. Como nós precisamos ter compromisso com Deus diante de uma sociedade que está cada vez mais mergulhada no pecado. Como nós precisamos estar atentos, queridos, para não sermos envolvidos nessa teia que acaba trazendo tanto mal às pessoas. Mateus capítulo 28 nos informa que os judeus, com a perseguição, levaram a palavra a se espalhar, não apenas em Jerusalém. O ide de Jesus que ele havia levado a seus discípulos, chegou aos mais distantes lugares, mas ainda há muito a ser feito. E ao longo da Bíblia, queridos, fica claro que essa verdade, ela precisa ser estabelecida primariamente na minha e na sua vida. Precisamos entender que a mensagem do Evangelho, a pregação das boas novas, falar da cruz vazia, do túmulo vazio, é responsabilidade de cada um de nós, não apenas de uma elite religiosa, como no passado. Não! Nós somos sacerdotes do Deus vivo, e todos nós temos essa responsabilidade. Precisamos, queridos, fazer valer a ressurreição de Cristo na nossa vida. Haverá um dia em que estaremos todos juntos, como diz o hino da harpa cristã, tantos como a areia da praia, tantos como a areia do mar. Crentes de todos os tempos e de todos os lugares, reunidos, participando da celebração, porque o noivo recebeu a sua noiva, é a celebração das bodas. Estaremos juntos do Senhor. Mas, enquanto aqui estivermos, precisamos olhar para a cruz vazia e saber que ali o nosso Salvador deu a sua vida. Precisamos olhar para o túmulo vazio e reconhecer que não há mais nenhum corpo ali, porque ele ressuscitou. Essa é a mensagem, queridos, que o Senhor tem trazido para a sua igreja. Essa é a mensagem que Deus tem trazido para o seu povo ao longo de mais de 2000 anos, para que a sua igreja possa entender o grande amor que levou o Pai a enviar o seu Filho para morrer em nosso lugar. E hoje, podermos celebrar com a presença do Espírito Santo em nosso meio. Nós que somos templo e morada do Espírito. Que a celebração da ceia, ela possa ser colocada como um memorial constante na nossa vida, de tudo que Jesus fez, do seu amor, do seu sacrifício, do seu perdão. Eu não sei como está a sua vida, eu não sei como você se encontra. Em alguns momentos da minha vida, eu andei por caminhos que não agradaram ao Senhor, caminhos que entristeceram o coração de Deus, e algumas vezes eu procurava negar aquilo, eu procurava dizer que aquilo poderia passar desapercebido por Deus. Deus já tinha feito tantas coisas por mim, o que era mais uma coisinha? E certamente Ele poderia me perdoar, teria o perdão para me oferecer, mas faltava algo para que eu fizesse. Eu precisava me arrepender. Eu não podia manter aquele pecado de estimação sendo alimentado diariamente. Eu precisava rejeitá-lo, abandoná-lo, dizer não.
Queridos, a cruz vazia, o túmulo vazio, é o símbolo do grande amor de Deus para nós. Mas nós não podemos lançar aos cães o seu sacrifício. É por isso que nós somos instados, nós somos incentivados, admoestados, alertados a viver uma vida santa, separada para o Senhor. É um processo diário de renúncia, é um processo de mudança. Dói, porque abandonar aquilo que a gente gosta não é fácil. Minhas filhas dizem assim: pai, olha só, o senhor está como pré. Essa história de pré, meu Deus do céu, uma coisa horrível, né? E ela fica dizendo: o senhor é pré-diabético. Oh, meu Deus, tem que deixar. Como é difícil deixar determinadas coisas. Mas precisamos, queridos, entender que além da nossa saúde física, há uma saúde muito mais importante que a nossa saúde espiritual. Como está a sua vida? Hoje pela manhã eu estava pregando lá na Gileade do Icaraí, e aí o grupo que estava ministrando louvor, que havia sido convidado, eles cantaram essa música do pastor Alisson Ambrosio. Como está a tua vida? E eu que ouvira tantas vezes o Alisson cantar aquele louvor, muito me alegrou, mas na verdade aquela memória me reportou há 32 anos atrás, porque pastor Alisson e pastor Adair celebraram o meu casamento com Osana, e aquilo veio à minha mente, aquele momento de celebração. E o casamento é um momento ímpar na vida de qualquer homem ou mulher, e haverá um dia do casamento do Senhor com a sua igreja. Como está a sua vida nessa noite? Você está preparado para esse momento? Você está preparado para o tocar da trombeta? Como está a sua vida? Eu queria convidar você a ficar de pé nesse instante. Se você está aqui nessa noite e reconhece que há algo que não agrada a Deus, algo que entristece o coração do Senhor, eu quero te dizer que o amor de Deus, Ele não mudou de intensidade, Ele continua tão forte, como foi naquele dia, em que Cristo deu a sua vida, e aquela cruz ficou vazia. O seu amor é tão forte, como aquele corpo que foi depositado no túmulo, mas ao terceiro dia ressuscitou, e o túmulo vazio está. Esse amor continua intenso, pulsante, firme por você e por mim. Se há algo que você sabe que não agrada a Deus na sua vida, e você sabe que precisa de uma reconciliação com o Senhor, esse é o momento. Nós estaremos participando dentro de alguns minutos da ceia do Senhor. A ceia é um momento de inclusão, de sermos incluídos na família de Deus, de celebrarmos a nova aliança feita no sangue do Cordeiro de Deus. Não é de exclusão, não é para ficar fora, é o momento de estarmos juntos. Se há algo, esse é o momento da reconciliação. Há entre nós alguém que precisa confessar a Cristo como Senhor e Salvador de sua vida, alguém que talvez olhasse para a cruz, olhasse para aquele pendurado na cruz, abatido, triste, mas ele não está mais na cruz, ele não está mais no túmulo, ele está na glória. Feche os seus olhos. Se você precisa de uma reconciliação com Deus, se há algo na sua vida que você percebe que não agrada ao Senhor, nesse instante, peça o perdão do Senhor, peça a misericórdia de Deus sobre a sua vida. Deixe-me orar pela sua vida. Pai querido e amado, Deus Todo-Poderoso, Senhor, eu quero te louvar, te agradecer, ó Deus, pelo sacrifício do teu Filho na cruz do Calvário. Obrigado, Senhor, porque pela sua morte nós recebemos vida. E olhando para a cruz, percebemos, ó Deus, que ela está vazia. Olhando para o túmulo, ele está vazio, porque a esperança se confirmou, Jesus ressuscitou. E nós temos a certeza, a confiança
de que um dia contigo estaremos eternamente. Ó Pai, perdoa, Senhor, os nossos pecados. Nos limpa, Senhor, de tudo aquilo que não agrada ao teu coração. Que tudo que foi confessado nessa noite, que tudo que foi colocado diante do teu altar, que tu uses de misericórdia com cada um de nós, e assim, Senhor, possamos nos achegar à tua presença, não mais como servos, mas como filhos. Obrigado, meu Deus, em nome de Jesus te oramos e te agradecemos. Amém.